caso, qual é a conduta do senhor? Bom, primeiro que esse paciente, ele realmente já se encaixaria para poder fazer a vasectomia. Por 3 filhos hoje, a gente sabe que demanda toda essa atenção, né? Ou para os pais darem atenção, questão da educação, enfim. Então, esse paciente já é um paciente candidato. Eu sempre coloco de como é que é feito o procedimento, de que maneira, né? Tiro todas as dúvidas, procuro esclarecer todas as dúvidas para esse paciente, porque eles vêm realmente com muitos mitos, muitas dúvidas aí que a gente pode depois comentar. E explico as questões em relação a outros métodos anticoncepcionais. Então, muitos homens hoje vêm porque a esposa decidiu parar de tomar o anticoncepcional, porque para ela está fazendo mal, e a gente sabe que muitas mulheres sentem-se mal por causa do uso do anticoncepcional. Ou porque não querem botar o DIU, por exemplo, que seria um outro método anticoncepcional. E existe também assim a laqueadura para as mulheres fazer. Mas, olhando a laqueadura e olhando a vasectomia ainda é um procedimento mais fácil e menos complexo para o homem fazer. Então, realmente é uma boa opção. E eu explico isso para o paciente, coloco todas essas situações para ele. Doutora, e o senhor consegue explicar para a gente aqui de uma maneira simples, para o nosso público, de uma maneira simples, o senhor consegue explicar como é que é o procedimento cirúrgico da vasectomia? Claro. Bom, esse procedimento é um procedimento que a gente faz ambulatorialmente, ou seja, o paciente ele não precisa ficar internado, ele não precisa internar, inclusive até na própria clínica a gente consegue fazer, né? A gente mexe na vasectomia, a gente não mexe no testículo, né? A gente vai mexer em 2 canais que saem de cada testículo, um canal de cada testículo, e esses canais, eles são responsáveis por levar os espermatozoides junto com o restante do sêmen, e que nesse momento depois haveria a ejaculação onde eles são eliminados. Então, é nesses canais que a gente vai acabar mexendo, certo? De que maneira que é feito? É feito um bloqueio anestésico local, uma anestesia local, certo? O paciente não vai sentir dores durante o procedimento. E através ali da região escrotal, do saco mesmo, a gente abre um pequeno cortezinho de menos de 1 centímetro, por onde a gente vai atrás desses canais. Identificando o canal, a gente faz algumas coisas para garantir que a gente vai realmente interromper essa passagem. A gente corta o canal, cauteriza, né, queima essas 2 extremidades do canal para fechá-lo e ainda por cima dá um ponto, dá um nó em cada lado. Tá? Então, para não passar mais nada. Então faz isso de um lado e faz isso do outro lado. O procedimento é super simples, ele leva em torno de 15 minutos. Qual o tamanho desse canal que o senhor está falando? De que tamanho nós estamos falando? Bom, o calibre dele é algo em torno de 3 milímetros, 4 milímetros, mais ou menos. E o comprimento dele já é mais comprido. Ele deve ter em torno aí de uns 30 centímetros, porque ele tem uma parte intra-abdominal. Mas a gente mexe só realmente na região ali do saco, na região escrotal. Tá? Então, assim, é por ali que passa o espermatozoide. É por ali que passa. E aí a pessoa, uma das dúvidas dos homens é a seguinte: pô, depois que eu interromper essa passagem, o que vai acontecer com esses espermatozoides que estão parados? O volume do sêmen, do ejaculado, a porcentagem de espermatozoides nesse volume é de apenas 2%. Então é um volume muito pequeno. O paciente, tanto é que ele continua tendo na ejaculação ali, né, o líquido seminal sai ainda. E o paciente praticamente não percebe a diminuição no volume ou nas características do sêmen. Então, porque é só essa pequena porcentagem que é obstruída ali, né? Então, esses espermatozoides que não passam mais ali, eles são normalmente reabsorvidos pelo corpo. Então, o paciente não vai ter problema de inchar os testículos por causa disso, né, por exemplo. E não há nenhum risco de nessa ejaculação ainda junto com o sêmen ter espermatozoide, doutor? O procedimento é super simples e aí vem as recomendações do pós-operatório, né? Então, no pós-operatório, para os pacientes, eu sempre deixo bem claro que, bom, eles têm o período ali de repouso que eles devem fazer, que são geralmente 5 dias. O paciente tem que ficar bem de repouso em casa, mais deitadão, sentado, né? Vai fazer compressas com gelo no local, usar as medicações. E aí as orientações são as seguintes: o paciente ele deve ter, depois desse período, entre 15 e 20 ejaculações, não só relações sexuais, através de masturbação, também pode ser, mas eu ainda passo que esse paciente ele tem que cuidar durante 3 meses. 3 meses? 3 meses, porque assim, aquelas 15, 20 ejaculações vão esvaziar o restante do canal ali, né, vamos dizer, para limpar o que poderia ter de espermatozoides perdidos ainda, esvaziar o tanque. Só que esses 3 meses permitem que a gente tenha uma cicatrização adequada ali do procedimento,
E aí, com 3 meses, a gente faz um espermograma, que é um exame de contagem de espermatozoides e tal, para ver se realmente o procedimento foi efetivo. E aí ele vai ter que mostrar que não existe mais nenhum espermatozoide no ejaculado daquele homem. E assim, o paciente está liberado para não ter que usar nenhum outro método anticoncepcional. Tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Nelson, lá da Velha. Ele está dizendo aqui o seguinte: bom dia, e para reverter a vasectomia? Antigamente era muito difícil. Hoje, como é que está? Abraços, Nelson. Oi, Nelson, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. A reversão da vasectomia, ela é possível, sem dúvida alguma. Ela é um procedimento mais complexo, porque, imagine, eu falei ali que o calibre desse canal é de aproximadamente 3, 4 milímetros. A gente tem que fazer um procedimento um pouco mais complexo, ele é um pouco mais demorado, e a gente tem que utilizar ali instrumentos de microcirurgia. A gente usa um microscópio, uma lupa cirúrgica, e a gente usa pontos para juntar essas extremidades dos canais, que eles são mais finos do que um fio de cabelo. Então, a reversão ela é possível, ela tem melhores resultados de sucesso se ela é realizada até 15 anos após a vasectomia. Só que, claro, quanto menos tempo de diferença tiver entre a vasectomia e a reversão, melhor os resultados, mas ela é completamente factível, tá? Então a gente faz também com menos frequência. Tem uma estimativa de que 5% dos homens que fizeram vasectomia vão querer por algum motivo reverter o seu procedimento. Né? Geralmente está relacionado com ou os casais que fizeram muito cedo e decidem ter um novo filho, ou aquele homem que porventura acabou se separando, tem uma nova parceira, e essa parceira geralmente não tem filhos e decide ter, então o paciente toma a decisão de reverter a vasectomia. Muito bem. Existe alguma relação entre potência sexual e vasectomia? Tem alguma interferência, alguma mudança? Essa faz parte de umas dúvidas que eu sempre começo a esclarecer para o paciente sobre o procedimento, né? Então a vasectomia, ela não altera em nada a questão de potência sexual, da ereção não vai prejudicar, ela não altera a produção hormonal, né? Porque a gente realmente não mexe no testículo, o testículo que é o órgão responsável pela maior parte da produção do hormônio. Então isso são tudo mitos. Tem outros que pensam também, putz, vou fazer a vasectomia, vou começar a engordar, né? Porque daí faz uma referência com os animais onde é retirado o testículo, por exemplo. E aí isso pode provocar um certo ganho de peso. Mas na vasectomia não tem nenhuma interferência, não tem nada de influência sobre isso. Mas e se o médico cortar o fio errado? A gente identifica perfeitamente ali o canal, tá? Então esse canal ele é perfeito. Risco não existe. Não existe, tá? Então o paciente, a gente sempre tira essas dúvidas, porque realmente o homem muitas vezes já tem essa dificuldade de procurar, e ele tem o medo que possa acontecer alguma coisa nesse sentido, então a gente tem que deixar sempre bem claro para o paciente que é um procedimento seguro de estar sendo feito. Ainda sobre a reversão, doutor, quando é que se pode fazer a reversão? Do ponto de vista legal, tem algum impedimento? Não, quanto à questão legal, diferente da vasectomia, não há impedimento algum. Basta o desejo do paciente de querer reverter. Ok. Vamos lá. 11h43, estou conversando com o Dr. Felipe Barbeta. Hoje o assunto é vasectomia, mitos, lendas e também esclarecimentos. Se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta para cá, para o 99119 2585. Intervalo. 11h48 agora, vamos em frente. 11h48. Tem um pessoal ligando aqui para o WhatsApp do estúdio. Pessoal, queria pedir a gentileza. Esse telefone aqui do estúdio, 99119 2585, é para apenas mensagens de texto ou gravação, mensagem de voz, tá ok? Eu não consigo atender ao vivo aqui, por favor. Tá bom? Tem mais perguntas. Hoje eu estou conversando com o Dr. Felipe Barbeta, médico, urologista. O assunto é vasectomia. Tem uma informação aqui, ó. Bom dia, fiz a vasectomia faz 20 anos. Hoje tenho 56 anos. Ele está apenas trazendo aqui um depoimento, tornando uma pergunta. Certo. É o Fernando, lá da Itopava Central, está com 56 anos. Há 20 anos, há 2 décadas, fez a vasectomia. Ele disse que é isso que o senhor falou mesmo, não interfere em nada a potência sexual. Ele está se sentindo bem, está firme, está tudo certo. Está se sentindo um adolescente, ele falou aqui. É legal ter esse depoimento da pessoa que já fez, principalmente ele, como já fez há tanto tempo, para os homens verem, né, e saberem de alguém que fez, que realmente não tem esses problemas. Eu hoje posso falar como profissional e como paciente também. Eu fiz a minha vasectomia em fevereiro do ano passado, 2019.
tomei os cuidados necessários e tudo mais, e de fato, vida normal, não tem o período de recuperação, existe, após aquele período ali dos 5 dias que eu falei, que o paciente tem que ficar em casa, você vai voltando aos poucos às suas atividades, e geralmente com 7 dias está liberado já para começar a atividade sexual, exercícios, enfim, você sente um pouco de sensibilidade, mas dia a dia, semana a semana, a coisa vai normalizando, e depois é vida normal, você não sente diferença alguma. Uhum. O pessoal está comentando aqui, ó, o que engorda não é a vasectomia, é o casamento. O Nelson está comentando aqui, o pessoal está comentando aqui pelo WhatsApp. 3 situações hipotéticas, Dr. Felipe Barbeto. Vamos lá. Se o senhor é procurado por 3 homens que querem ter um filho, um fez vasectomia há 5 anos, o segundo há 10 e o terceiro há 15 anos, o que o senhor aconselha a cada um deles? Bom, a princípio eu vou passar realmente essas orientações de que a reversão de vasectomia ela é uma opção, tá? Claro que os 2 primeiros pacientes eles vão também dependendo da idade que cada um desses pacientes tem, porque assim, existe a questão tempo de vasectomia, que é um dos fatores principais, mas também tem a questão da idade do paciente, né? Vamos dizer que se esse paciente ali de 10 anos de vasectomia ele tiver ali seus 35 anos, fez lá com 25, aliás, 36, fez com seus 26 anos, ou um outro paciente que tem 10 anos de vasectomia e ele já tenha 55 anos, claro que aquele que vai ter 36, ele vai ter uma chance melhor de sucesso. O paciente de 15 anos de vasectomia, realmente tem que ser bem conversado, tem que ser analisado, né? Questões de saúde dele, a idade dele, para ver se tem outros fatores que podem dificultar o sucesso da reversão ou se ainda é uma boa opção para ele. Fora a reversão de vasectomia, existem casos também em que a gente pode utilizar procedimentos de captura de espermatozoides através, por exemplo, de punções do testículo ou do epidídimo, que é um outro órgão ali que produz espermatozoides, para daí sim procedimentos de fertilização artificial. Então a reversão de vasectomia ela permite o paciente voltar a ter espermatozoides no ejaculado para ter, né, o processo, vamos dizer, de fecundação do óvulo da esposa de maneira normal, através da relação sexual. Quando você às vezes tem uma situação em que o paciente não quer reverter a vasectomia, ele pode fazer essa busca de espermatozoides através de um procedimento de punção, por exemplo, dos testículos ou epidídimo, só que daí obrigatoriamente ele vai ter que ser levado para o processo de fertilização artificial daí juntamente com a sua esposa. Muito bem. Doutor, o homem, a gente vê em algumas situações, questão social, tem gente com muita dificuldade financeira que tem 4, 5, 6, 7 filhos. Isso é muito comum, principalmente em outras regiões do país, lá para o Nordeste, a gente vê famílias com muitos filhos, né? Qual é a dificuldade? Qual é o acesso que o homem mais pobre tem para fazer a vasectomia? O que falta o SUS cobre? Ou o que falta é informação? Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão. Realmente, isso é uma situação que ainda se vê bastante e aqui na nossa região tem disso, né? Tem. Então, assim, sim, tem famílias que realmente têm dificuldades financeiras e que têm vários filhos e continua, né? Uhum. O SUS cobre a vasectomia, sim, então todo brasileiro tem direito, né? Todo homem tem direito a encaminhar a vasectomia pelo SUS. Então, o paciente deve se dirigir a uma unidade de saúde, conversar com o médico, assistente ou com a enfermeira, para que ele entre nesse programa de planejamento familiar. Ótimo. E aí, então, ele vai ser encaminhado para o serviço, né? Que hoje, na Policlínica aqui em Blumenau, também oferece, né? E ali, um urologista que faz o serviço de vasectomia vai, né? Conforme o paciente chega com toda a documentação, ele vai passar, vai assinar um termo, ele vai esperar 60 dias ali, que é um período que depois que o paciente manifesta a vontade, assina os termos de consentimento da vasectomia, ele tem que aguardar. É feito também uma avaliação psicológica com os pacientes para realizar qualquer procedimento de esterilização, né, como é a vasectomia ou como é a laqueadura na mulher. E aí o paciente com toda a documentação ele vai sim ter a possibilidade de fazer. Então a dificuldade, vamos dizer, de você não poder ter um plano de saúde ou não poder pagar um procedimento particular
você tem direito em fazer pelo SUS e é feito na nossa região. E os planos de saúde, doutor, eles também cobrem as despesas de vasectomia? Sim, também cobrem tanto a vasectomia quanto a laqueadura, que é o procedimento feito nas mulheres, são cobertos integralmente pelos planos de saúde. Seria um contrassenso também não cobrir, porque os planos cobrem o nascimento de crianças, a gestação, seria um contrassenso. Justamente. Então, nessa via de necessidades, a questão de esterilização de planejamento familiar também tem que ser contemplada. Ok, o que faltou dizer sobre esse assunto, doutor, que o senhor considera importante? Doutor Felipe Barbeta, né, da Clínica Barbeta, trouxe valorosas informações aqui sobre esse assunto hoje, importantes esclarecimentos. O que faltou dizer, doutor? Eu acho que essas informações realmente são muito importantes na nossa situação de país, de conscientização da população. A gente vê se a gente tem condições de trazer mais uma criança, né, para o mundo e buscar sempre as informações. Se você tem dúvida de como é que é uma vasectomia, procure um médico, procure um urologista que possa lhe orientar a respeito, converse com a sua parceira, converse com o seu parceiro a respeito de planejamento familiar e procure para tirar suas dúvidas, seja com o ginecologista, né? A esposa tem o seu ginecologista, vai orientar sobre os procedimentos disponíveis. Recebo pacientes de muitas ginecologistas com orientação para fazer a vasectomia do marido, né? Então é importante isso, buscar informação, levar essa informação que nós compartilhamos aqui hoje para as pessoas que possam vir a ter interesse, e acho que isso é o fundamental. Muito bem, doutor Felipe Barbeta, médico, urologista, blumenauense, conosco aqui no espaço, no quadro Urologia e Saúde. Todas as quintas-feiras, aqui semana que vem, o doutor estará de volta. Então, até a próxima oportunidade, doutor. Paulo, até a próxima, e aos ouvintes também da rádio. Querendo tirar dúvidas ou trazer sugestões de temas que a gente possa conversar nos próximos programas, vocês podem encaminhar então para o WhatsApp da rádio também, a gente fica à disposição. Uma boa quinta-feira a todos. Dr. Felipe Barbeta, da Clínica Barbeta, no quadro Urologia e Saúde. E assim nós vamos fechando também a edição de hoje do programa do Espaço 88.7. Pessoal, obrigado pelo carinho aí da audiência, obrigado pelas participações. Voltaremos amanhã às 9 horas e eu volto também logo mais à noite, né? 19h30, lá